Boa tarde, bom dia ou boa noite para você que está nos assistindo agora. Quero apresentar para vocês o meu convidado de hoje. Sim, nós teremos um homem conosco. Você que pensou que ia ser só um clube da Luluzinha, você está enganado, porque homens também têm histórias de cura, de restauração. E a gente quer também alcançar você, meu amigo, para você perceber que Deus tem algo bom para fazer. Meu convidado, vou falar primeiro as credenciais dele, só para você entender um pouquinho de quem nós estamos falando. Ele é coordenador acadêmico do Betel Brasileiro em Niterói. Ele é pastor da Igreja Evangélica Verdade e Graça em Campo Grande. Campo Grande era minha terra, hein? Eu era de lá. Professor das disciplinas de Teologia Bíblica, Hermenêutica, Educação Cristã, Didática, Panorama Bíblico, Método de Estudo Bíblico, Espiritualidade Cristã, Evangelismo e Discipulador, Análise Bíblica. Formação do nosso querido convidado, mestrando em Estudo Bíblico Hermenêutico pela CPAJ, é isso? CPAJ, bacharel em Teologia, graduado em Teologia com ênfase em Missiologia, especialização em Docência Teológica, extensão em Teologia. Gente, acabou, vou embora agora. É muita credencial. É com muita alegria que eu quero receber aqui o professor Wellington. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente para compartilhar a sua história. Seja bem-vindo e fique à vontade. O prazer é meu, né? Inaugurar essa nova etapa aí da programação de vocês, do podcast, né? Que com certeza já tem abençoado a vida das mulheres. E agora eu penso que tem alguma coisa para falar para os nossos irmãos, os homens também, e por que não para as mulheres, né? As nossas histórias também servem para mulheres. Nós estamos aqui, a Josi já me apresentou ali, eu sou muito longe de credenciais, mas aprove ao Senhor que a gente tivesse um período de formação para poder chegar aonde a gente está hoje. Amém. E nós vamos falar um pouco aqui do que o tapeceiro tem feito em nossas vidas. Né? Opa! Só passar aqui, gente, ó, ele trouxe, gente, o tapeceiro, gente, que é o louvor, a música da vida dele. Ele colocou num quadro, olha que coisa linda, que delicado, né? Que coisa... Escrita pelo próprio autor. Escrito pelo próprio autor. Você tem uma música escrita pelo próprio autor para chamar de sua? Ele entende. Você vê como é que é especial o nosso convidado. Fala, legal. Então, professor Wellington, a gente queria saber um pouquinho da tua história, saber como é que você decidiu com relação à pedagogia, né, de lecionar, né, a teologia, como é que foi as experiências com Deus que você teve, porque a teologia tem a ver com as escrituras, né? Então, eu acho que é muito mais a tua experiência com Deus e depois, né, eu acho que teve essa vontade de ensinar isso, né? Eu falo isso porque eu fiz teologia. Tem 1 ano que eu tô formada, né? Eu fiz 3 anos no Querigma, lá na Igreja Batista Atitude. E é denso, é muita coisa para estudar, muita coisa para ler. Até que Jesus volte. Até que Jesus muita coisa para ler até que Jesus volte. É um assunto que não acaba, a gente está sempre aprendendo, né? Então eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como começou a história do Wellington? Então, nessa tapeçaria, né, para quem não conhece a música, na sua primeira estrofe, o autor ele diz que ele trança voltas, 1000 desvios sem perder o fio. E eu costumo dizer para algumas pessoas que a alguns o Senhor está sempre conduzindo o barco, mesmo quando ele não tem conhecimento. Eu penso que a minha vida tem um quê disso. Que hoje, quando eu olhando em retrospecto, eu vejo o Senhor conduzindo cada momento. Desde a minha orfandade, lá com 7 anos de idade, até hoje. Né? Eu continuo vendo essa tapeçaria sendo desenvolvida, né? Ainda vista um pouco pelo avesso, então não dá para definir o desfecho, mas já tem o desenho já está um pouco formado. E eu acho que a minha paixão pelo ensino começa minha paixão pelo aprendizado. É isso. Porque como eu fiz menção aqui, eu fiquei órfão aos 7 anos e meio e a gente não tinha condições de estudar. De pai e mãe? De pai. Minha mãe era muito doente, né? Minha mãe morreu cedo, minha mãe morreu com 56 anos, então eu já... Na verdade, a minha história assim, de núcleo familiar próximo
eu até brinco às vezes, resta um. Quando Poxa, meu irmão morreu, eu falei, nossa, resta um, só eu. nossa. Né? Eu sou o mais velho de 3 irmãos, ambos já partiram e minha mãe morreu com 56 anos. Mas voltando lá à questão do início da minha orfandade de pai, então, eu cheguei para minha mãe, eu falei, preciso estudar, eu quero estudar. Eu não sei de onde vem isso. Alguém estava tecendo os fios, né? Sim. Eu quero estudar, quero estudar. E minha mãe falou, olha, eu não tenho condições. Aí minha mãe demorou uns 3 anos para poder começar a receber pensão do meu pai. O que eu posso fazer é o seguinte, eu vou te dar o endereço do último trabalho do seu pai e você vai lá ver o que consegue. Porque hoje, né, talvez muitos dos que ouçam hoje não consigam conectar a realidade de 40 anos atrás. Que hoje, mesmo na escola pública, você chega lá, você tem um material didático, você tem um uniforme, você tem o cartão de transporte, uma série de benefícios que há 40 anos atrás era impensável. Então, apesar da matrícula na escola da época, não tinha com quem estudar. Exatamente. Aí eu peguei aquele endereçozinho e uma coisa que eu não me recordo é como eu cheguei. Meu Deus. Eu não me recordo. Toda vez que eu conto essa história, eu falo, gente, como eu cheguei lá com menos de 8 anos? Nossa. Aí eu sei que eu cheguei até lá onde meu pai, o último emprego do meu pai, e eu pequenininho, né, sempre fui, né, com essa estatura toda, pequenininho no balcão assim, queria falar com o seu fulano. Aí ele, quem é? Eu sou filho do Zé. Oxe. O Zé que trabalha o quê? Eu fui, né, deu um saltozinho na janela, falei, eu quero muito estudar, e minha mãe mandou eu vir aqui, ver se você pode me ajudar. Nossa. Aí eu entreguei a lista de material assim para ele deu uma olhada. Você quer estudar mesmo, filho do Zé? Ó, hoje eu não posso fazer nada por você não, mas eu vou entregar para minha filha, isso era uma quarta-feira. Tem coisas que eu lembro, mas tem coisas que eu não lembro aí. Engraçado, não lembro como eu cheguei lá. Isso é quarta-feira. Quando for na sexta, você passa aqui que a gente vai te dar o material. Aí, dito e feito, na sexta-feira eu fui lá, ele me deu uma mochila com todos os materiais ali, coisa sobrando. E eu vejo ali como um marco, né, do Senhor tecendo a minha vida para o que é hoje. Porque, ao contrário de mim, meus irmãos nunca se interessaram por estudo. Sim. Já vivendo uma situação um pouquinho melhor do que a minha, mas nunca quiseram estudar. Não era algo cultural da família, alguém que instruiu, alguém que você via ali, que foi referência, né? Que lia muito, que tinha muitos livros, formação. Veio de você, eu quero estudar. Veio do Senhor. Verdade. Porque não tem como. Verdade. Hoje você é bombardeado com apelos a estudar e coisa, né, por internet. Naquele tempo, ou você tinha alguém dentro de casa que te encorajava a estudar, Sim. ou você ia seguir a vias comum da maioria. E eu não. E esse meu prazer por estudo, ele foi sendo revelado na dificuldade que marcou o início. Eu, até completar o ensino médio, eu tive que estar indo morar nas casas das pessoas para poder. Não consegui vaga para quinta série, né? Na época do ginásio, inicial ginásio. Não conseguia onde eu morava em Itaboraí na época. Aí minha avó arruma uma matrícula lá em São Gonçalo. O que eu vou fazer? Não tinha passagem gratuita, não tinha. Muita oferta de transporte. Aí minha avó tem um cantinho na casa da irmã Marieta. Nossa. De saudosa memória, né? Tanto a minha avó quanto ela. Eu fui lá dormir no pezinho de parede de Marieta para estudar o ensino, o ginásio da época, da quinta ao oitavo. Aí, quando o ensino médio, mesma coisa, não consegui em Itaboraí vaga. Arrumei uma vaga em São Gonçalo, no que a gente chama o Padreco, Colégio Padre Manuel da Nóbrega. Nossa. Comecei a estudar, ficou muito difícil. Aí 2 amigos de turma, você quer ficar na minha casa? Nossa, olha isso. Eu falei, pô, mas é isso, sua mãe. Não tem problema não, chegou comigo lá, você vai ficar. Desculpa. Nada, Deus providencia tudo. Aí eu fui e falei, cara, eu quero estudar. É a única opção. Aí fui para casa deles e eles se tornaram a minha família adotiva. Eu só saí de lá para morar sozinho. Eu tinha coisa de 15 anos que eu fiz o ensino médio cedo e fui para lá. Então, a minha via crucis para estudar foi no peito e na raça, como ainda é hoje, né? Se não tiver pessoas participando, não há como eu ter o que a gente chama de formação continuada. Então, eu conto com ajudas e sempre fui. Então, eu acho que a minha paixão por ensinar, ela começa
nesse meu amor por aprender. E o amor por Cristo, né? E depois, aí você tem um momento que tem esse encontro com Cristo, porque até então essa história está sendo tecida e eu não tenho a menor ideia de quem está fazendo o quê. Ah, que E lindo. com que objetivo, né? Uhum. E como é que era na época, assim, professor, as palavras contrárias? Porque quando você vem de uma realidade, vamos falar assim da realidade, né? Quando você vem de uma realidade escassa, pobre de cultura, todo mundo está Pobre dentro de tudo. pobre de tudo, né? Inclusive de cultura. As pessoas que estão imersas nesse ambiente, quando alguém quer romper essa bolha, isso causa um desconforto. Porque quando alguém Uhum. consegue fazer algo que nunca ninguém fez, opa, então poderia ser feito. Como que a sua família, os amigos começaram a reagir quando você, dentro dessa realidade, né, sendo um menino com pouquíssimo, quase nenhum recurso, se volta para estudar numa época que dentro de uma realidade isso não era muito comum, não tinha alguém que inspirasse, alguém que cobrasse isso, né? De repente os meninos nessa época eram direcionados a trabalhos braçais apenas, e olhe lá para sobreviver. Teve essa contratura, teve esse momento que você recebeu alguma palavra contrária ou não? Então, receber a palavra diretamente direcionada a mim, não. Mas o contexto você vê isso se materializar, onde o olhar para você e para outros que estão na mesma situação, porque você nunca está sozinho vivendo esse tipo de realidade, sempre tem outros. Isso daí não vai dar em nada, é mais um que vai seguir o fluxo. Sim. E considerando o que aconteceu com o meu irmão, não meus, mas especialmente o meu irmão do meio, porque meu irmão, com 14 anos, ele foi preso a primeira vez. Nossa. Então, era natural, ao olhar de todos, que daqui a pouco vão os outros. Sim. Aí aconteceu com o mais novo. Mas o Senhor sempre me conduzindo por caminhos e rotas muito diferentes, né? Esse meu irmão do meio, ele chega a ser morto no tráfico e a gente não pôde nem sepultá-lo, né? Ele teve morte presumida, porque aonde aconteceu, você não tinha nem como ir lá retirar o corpo. Então, no contexto geral, principalmente até eu completar os meus 18 anos, 19 anos, que aí eu vou viver sozinho, havia aquela... Não verbalizavam, não falavam, pô, você não vai dar em nada, mas ficava... você percebia que daqui a pouco vai se juntar os outros. O descrédito, né? O descrédito. Pouco caso. Para que isso? Não vai dar em nada. Você está na hora de trabalhar. Foca em trabalhar, porque existe um grupo para trabalhar e um grupo que se beneficia do trabalho. Exatamente. É bem isso. É bem isso, né? É bem isso mesmo. O que trabalhar, todos vamos trabalhar, né? Independente do que seja. Mas no momento em que você está pensando em se preparar para buscar algo melhor, a pessoa não deixa disso e vai trabalhar. Eu trabalhei muito, né? Eu trabalhei... tem um professor nosso lá que você conhece bem, o Leclerc, ele fala, cara, eu fico admirado com tanta coisa que você já fez. Eu falei, sobrevivente mesmo. Sobrevivente. É sobre isso. Faz o que aparece. Né? Então, ao meu encontro com Cristo, nessas minhas andanças, eu tive um período que eu vou morar com uma tia minha, né? Tia Nancy, e ela é ainda, né? Meu tio Benedito já faleceu, mas ela como eu posso dizer, ela é adventista desde que eu me entendo por gente, né? Mas uma mulher muito piedosa, e desde muito cedo ela estava na casa dela, você não interessa, você é crente como ela. Desse né? jeito. Pôr do sol, né? Escola sabatina, então sempre esteve presente ao meu entorno, não por parte da minha mãe, mas nos contextos onde eu estava, onde o Senhor me enviou para se abrigar, né? Alguém sempre próximo. Foi na casa da irmã Maria, amiga da minha avó, ela, né, era uma irmã da Assembleia de Deus, na casa da minha tia durante um longo tempo. Então sempre estive imerso nesse contexto religioso, mas sem ter o encontro. Sim. Que não foi traumático, mas teve um momento de encontro. E depois da minha independência, né, digamos assim, que 19 anos eu fui para o quartel, fui militar por 6 anos, aí eu decidi morar sozinho e fui viver em algum momento aquilo que eu nunca tive oportunidade de viver, né? Tinha um dinheiro que nunca tive,
né? Foi a oportunidade de comprar algumas coisas, então fui viver bagunça mesmo. Isso. Que é muito comum, né, nessa época da vida, né, dos homens, né, que eles são novos, muita energia e pouca direção, pouca instrução, você se leva, né? Mas o que é muito engraçado, mesmo no quartel, sempre se aproximava e fazia amizade com alguém. Ah, vai ter show, não sei de que lá. Vamos comigo. Aí ia pro show. Fui vários shows evangélicos. Aí, na época, tinha muito esse negócio de dançar em 15 anos. Aí o pessoal do quartel para dançar em 15 anos, quando ia ver, era contexto de igreja, tá fazendo amizade com a igreja. Vai para a igreja pelo motivo errado, mas você vai e tal. Eu sempre estive cercado. E um dia, né? Tomou uma posição. Não. Olha, minhas irmãs, eu brinco com alguns, eu falo, lá no SEI do Alcântara, no SEI do Alcântara e na Nova Vida da Vila 3, eu falo que deveria ter uma calçada com as minhas pegadas, pelo número de vezes que eu fui até a frente. Jesus, eu te aceito. Ai, gente. Semana seguinte, segunda-feira, Tudo acabou. acabou de novo. Mas um dia o Senhor está pronto. É, agora, né, filho? É agora, né? E um momento muito, muito ruim da minha vida, de novo, né? Já adulto. Aí, na época, já separado da mãe do meu filho. Né? Eu não fui casado, mas a gente viveu maritalmente um tempo. E eu tenho um filho de 25 anos. Com ela, na época, já separado. E estava bem ruim mesmo, né? Nessa época eu já me envolvia com eventos do samba, né? Fui de departamento de harmonia. Jesus, promovi. olha isso, gente. Tipo assim, minha vida é obra de tapeçaria, porque não tem que ser podcast, tem que ser uma novela, né? Entendi. Mas enfim. Deus faz. E fiz um negócio lá, na época, um show do Fundo de Quintal, que Meu me levou a Deus. bancarrota. Não tem ninguém, choveu, não sei o que, eu envolvido com a Jota, eu entrei em desespero. Eu me tornei um zumbi. Eu me tornei um zumbi. Caramba. Né? E eu sempre comento que o Senhor me tangeu como ovelha sua para a casa do evangelista Toninho. Olha. Eu acordei um domingo, eu lembro bem do Márcio, que ele passou por mim assim, né, quem me vê de cabelo agora, durante 49 anos eu sempre fui careca, sempre raspei o cabelo, né? Tem um ano que eu parei de raspar. Meu filho não me conhecia de cabelo, Josi. É mesmo. A gente marcou. Eu te conheci sem cabelo. Me encontrou no Maracanã, quando o cabelo estava crescendo. Ele, cara, você tem cabelo. Mas nessa época eu não tinha cortado o cabelo durante um mês, e quando eu desci do prédio onde eu morava, já morava sozinho, separado, um amigo passou por mim, mas, cara, essa foi a frase dele: você tá parecendo um cracudo. Nossa. Vai pra casa, faz essa barba, corta esse cabelo. Eu, tá, Márcio. Tá. Segui, fui na casa de um amigo, batia na porta dele, não tava, não. Aí eu fui andando no bairro onde eu morava, aí Toninho estava sentado à porta da casa dele. Aí eu de longe vi um amigo de quartel conversando com ele, parei assim, a gente foi trocando meias palavras. E ele estava falando questão de trabalho. Eu falei, cara, eu também estou precisando de trabalho, mas tem um amigos meus de estaleiro que estão providenciando. Eu acho que se bobear, semana que vem eu já estou trabalhando. Aí a única fala que o Toninho fez, ele estava sentado fazendo lição da revista da CPAD, da Escola Bíblica. Ele só olhou assim para mim e disse: você não acha que está na hora de você acreditar em Deus? Nossa. Durante esse tempo todo, você está acreditando no que te dizem. Foi só isso que ele falou. Ele não falou Jesus te ama, ele não falou Jesus salva, ele não falou é isso, você é isso, ele só falou: está na hora de você confiar em Deus. E foi ali o gatilho. Ali eu me derramei, mas eu chorava sem motivo, não havia explicação. E ele foi me conduzindo desnorteado para dentro da casa dele. Aí estava lá a esposa dele, a missionária Valéria, e a diaconisa Márcia, na época, eles ficaram me olhando assim. Aí Valéria, do jeito que estava fazendo comida lá eles faziam uma obra de rua, estavam preparando lá, e me olhando, e
Aí a Márcia não estava junto. Ela chamou, Márcia, vem cá ver o que Deus está fazendo. Tem um dia bolhufas, né, do que ela está fazendo, né? Aí quando a Márcia saiu assim, mas você está sentindo esse cheiro de cachaça? Eu falei, comigo não é, eu não bebo cachaça. Aí ela, olha o cigarro, não sei o quê, e elas estão lá conversando, né? Tipo assim, a conversa paralela, elas estão conversando, Sim. eu tô aqui. Será que é de mim que estão falando, gente? Aí a Márcia, olha o Zé Pilintra indo embora. Eita. Aí eu, opa. Aí já começou a fazer as conexões. Eu falei, não, tenho os meus negócios. Eu tenho os meus negócios com essas entidades. E começou a falar, e fala daqui, tá indo, tá vindo, tá indo, tá saindo, tá não sei o quê. Aí pronto. Ali o Senhor fez a obra e nunca mais não teve regresso. Aí dali, esse amor ao estudo se reverte em amor às escrituras e ensinar as escrituras. Porque eu me converto, tenho um encontro com o Senhor. Nem volto para casa, vou à noite com eles para a igreja. Peguei uma calça de tuninho, que eu estava de bermuda, e era aquelas igrejas da Assembleia de Deus bem tradicional, botou ele bem maior do que eu, botou aquela calça por cima, amarrou. E eu fui lá, não, porque precisa confessar Jesus diante da igreja. Aí fui para lá e depois fui servir em uma outra Assembleia de Deus. E lá não tinha escola bíblica, para você ver como o negócio acontece. Falei, pô, mas como que eu vou aprender mais? E aí, assim, você está contando a história, né? O que a orfandade, ela não faz, né? Eu também não tive pai, né? Eu, na verdade, não sei nem quem é o meu pai biológico. E aí eu ouvi uma vez um pastor ministrando que diz que quando o pai se ausenta, o diabo se apresenta. E exatamente, e ele vai tentando de toda maneira, né? Porque esse é um papel paterno, dar direção, conduzir, ensinar, lançar mesmo, né? Os filhos são como flecha na aljava. E quando a gente não tem o pai, a gente fica desnorteado, porque a gente não sabe nem quem nós somos, a que pertencemos. E é muito lindo você falando, porque eu vejo meu testemunho, né? Porque eu fui essa pessoa também sem pai, sem direção. A minha família também, ninguém é dado ao estudo. Muito mal as minhas tias fizeram, só sabiam ler e escrever. Minha mãe muito mal tinha na época só o ensino fundamental. E eu também tinha essa ânsia de aprender. Eu falava que eu ia viajar para fora, todo mundo debochava, é verdade. Quando eu falava que eu ia morar em tal lugar, que eu ia viajar para alguns lugares, que eu ia fazer, a família caía na gargalhada. Eu era sempre uma piada, porque não era a realidade deles. De onde que essa menina está tirando essas coisas? Minha mãe falava que isso era mania de grandeza. Ah, você tem mania de grandeza. E graças a Deus, né? Porque eu não fiquei na mania de pequeneza, né? Daquela coisa pequenada. Não se limitou, né? Não se limitou, exatamente. E aí, quando você fala da sua dificuldade, né? Desse desenho todo, até chegar a esse momento que essa família acolhe e direciona, eu fico imaginando quantos homens que também vêm de uma história sem pai, sem fundamento ali, e que, na verdade, não sabem quem são, e quando não sabe, o diabo ele vai o quê? Imprimindo ali as garras dele para que você siga um plano destrutivo mesmo. Tem um sábio, né, que andou na Galileia, que alguns o chamam de Jesus, e eu creio que, conhecedor de todas as coisas como é o Senhor, ele sabia o quanto nós falharíamos no papel de pai. Sim. Por isso, a Bíblia vai nos apresentar através de Jesus esse Deus como Pai. Maravilha, isso. E uma vez que você compreende isso de verdade, não há lacunas. Né? Então eu louvo a Deus que meu encontro com o Senhor preencheu totalmente. Amém. Né? Eu não tenho esse lamento, né? Eu consigo depois, olhando mais uma vez em retrospecto, vendo que mesmo em meio a muitas dificuldades, Deus teve o cuidado de às vezes colocar pessoas que, embora não sendo pai, mas tiveram um papel importante em falar, não, vem por aqui. Você consegue ver Deus curando, né, nesses detalhes. Né? O pai que está no céu providenciando. Só que às vezes, enquanto você vive a situação, você não percebe. Sim. Às vezes até te ofende aquela intromissão, porque você pensa, quem deveria estar fazendo isso deveria ser meu pai, ou deveria ter... Você não consegue entender que é um favor, ou é o pai que está no céu, Sim. cuidando através de pessoas que ele coloca no seu caminho.
Então, a nossa fragilidade, a nossa carência, às vezes, impede de reconhecer que Deus está fazendo. E eu tenho isso, né? Eu consigo olhar e falo, por exemplo, eu contei aqui, quando eu fui fazer o ensino médio, eu fui morar na casa desses dois amigos. O pai deles, com todas as suas limitações, todas as dificuldades, em muito somou Nossa. na minha formação. Eu já era ali um adolescente, né? Naquela época, 15 para 16 anos, fiquei lá até completar 20 anos na casa dele. Só no meu segundo ano de quartel que eu saí de lá. Então, foi a família, né? Que foi o pai que teve um período muito importante, né? De 15 a 20 anos ali. Então, eu entendo hoje, não. Deus colocou o seu Adriano com toda aquela limitação, aquelas dificuldades, mas ele teve um papel importante. E eu reconheço nisso tudo o Senhor cuidando, né? Eu olho em retrospecto, é o Senhor cuidando. E voltando à questão do aprendizado, eu fui para essa igreja, eu me converti, eu me apresentei ao Senhor, né? Eu confessei ao Senhor e fui servir numa outra igreja lá perto. E ela não tinha. E a coisa aconteceu naturalmente. Mesma coisa, o contexto da minha casa não me levava à educação. O contexto da minha igreja, pelo contrário, apontava o caminho totalmente inverso. Que eu vou sair dessa igreja para me matricular no seminário. Nossa. Mas enquanto lá, eu tinha aquela dificuldade. Aí eu saía da minha casa aos domingos, uma igreja um pouco longe, porque eu sabia que lá tinha escola bíblica. O quanto é importante o papel da igreja na vida Sim. das pessoas no que diz respeito à questão social. Produzir ali pelo menos um desejo, uma forma da pessoa ela ser integrada, ela estudar, ela ter uma palavra, ela ter uma direção, né? Porque tem lugares que não chega a nada. E a igreja ela está manifesta ali naquele lugar para também gerar um papel cidadão, contribuir com esse papel, não só trabalhar o viés espiritual, mas também ser gente, né? Ver que você pode algumas O coisas. evangelho todo para o homem todo, né? Eu vejo às vezes pessoas reclamarem, né, os evangélicos, né, numa autocrítica ou na crítica para a igreja, de que o Brasil ou o Rio é a região mais evangelizada, o maior número de igrejas, ou em São Gonçalo, né, que é a cidade vizinha onde eu moro, que é considerado o município mais igrejado, por assim dizer. E as pessoas falam, pô, mas a realidade social não muda. Eu falo, será que não muda? Poxa, que mentira. Quantas famílias que às vezes o pai retornava, parava no botequim e agora ele vai para casa? Exatamente. Quantas famílias que às vezes o pai era violento dentro de casa, um grosso, e agora senta para conversar Sim. com os filhos. Pode não estar mudando a realidade de São Gonçalo, mas ele mudou a realidade na sua casa. Exatamente. Então, eu conheço dezenas, centenas de também. pessoas que a vida foi mudada pelo evangelho. Agora, a cidade não foi mudada? Paciência. Então, o papel da igreja, quantos jovens são, né, encorajados a ir buscar formação, buscar fazer curso, a sair da vala comum, né, para poder buscar um lugar. O papel da igreja é fundamental para isso. Principalmente nessas regiões assim de favelas, de lugares mais carentes, humildes, né? Sim. Eu acho que é o papel principal também da igreja de estar incentivando esses jovens, até na questão do esporte, eles colocam também coisas de esporte, eles fazem escola dominical também para os jovens, né? Eu vejo que a igreja ela incentiva muito. Sim, e tem uma fala do Bibo, que uma vez ele foi numa entrevista que me marcou muito. A igreja também. A igreja, ela faz um trabalho que ninguém quer fazer, que é o saneamento básico. Bem a cara dele essas falas. O saneamento básico, ele é necessário, só que como às vezes não é imediatamente visível, ninguém quer colocar a mão para fazer. E na entrevista ele fala mais uma coisa, assim, olha, se você acha que a cidade está ruim, que o bairro está ruim, imagina se lá não tivesse uma igreja, porque tudo de ruim bate na igreja. A gente tem que lidar com as piores atrocidades humanas, tá? A gente tem que ouvir isso e ter ainda uma palavra para encorajar essa pessoa a mudar de vida. Então é fácil você vir aqui martirizar os líderes, os pastores, porque tem uma meia dúzia de salafrários que envergonham, mas você não está vendo que quando morre alguém, quando não tem luz, quando não tem gás, quando não tem nada, desespero, é nessa porta que eles batem, né? Os salafrários, né? Os ladrões e salteadores, como bem disse Jesus, né?
o pastor dá a vida para sua ovelha, o mercenário, né? Então ele nomeia esses. Exatamente. É a minoria. Exatamente. Quando começam a falar, eu falo, cara, a maioria dos pastores Nossa, estão indo de bicicleta com seu carrinho popular, às vezes sem o dinheiro sequer para pagar o IPVA. A maioria não é esse pessoal que você está falando que está com carro blindado, que tem jatinho, que mora aí. Não, a maioria não são eles. Sim. E essa maioria faz a diferença. Muito. É ingrato dizer, não, a igreja é irrelevante na minha sociedade, na minha comunidade. Tira ela de lá. Você vai ver como que vão brotar pessoas perdidas. Sim. Né? E sem onde se amparar, né? Porque o Estado falha. Sim. Né? Nós, que como indivíduo, como cidadãos, não conseguimos acolher, temos receio, e a igreja como comunidade, ela é mais fácil de abrir a porta. Sim. Você não quer abrir a porta para alguém, mas você estando na igreja, você cuida. A pessoa chega lá, você cuida, você corta cabelo, você corta a unha, né? Você vê, são os serviços, como você falou, o saneamento básico. Vamos te dar um banho, vamos trocar sua roupa, vamos cortar o seu cabelo, vamos cortar assim. E agora, toma aqui, vamos imprimir o seu currículo. Você sabe fazer o quê? A rede de pessoas dentro da própria igreja que tem um negócio de família, tem um pequeno negócio, ou dependendo da igreja, um grande negócio. Olha, vamos fazer. Agora você vai ser incluído no mercado de trabalho. Então não podemos ignorar esse lado. E para mim também foi muito importante o encontro com o Senhor e a partir dele na igreja. Né? E lá nessa igreja que tu tiveste o encontro, como que foi depois essa escalada, né, do ensino, essa escalada do aprendizado? Em que momento tu olhaste assim e falou assim, nossa, eu acho que um dia eu vou ser um pastor, acho que um dia eu vou ser um professor de teologia. Porque assim, eu venho de uma época, gente, que para ser um professor de teologia, mano, você não tá entendendo. A gente olhava com uma distância muito grande. Era muito longo. Inclusive, cursar teologia durante muito tempo era muito difícil. Você tinha que ser indicado. Eram poucos os seminários relevantes de referência, né? E assim, a pessoa, quando você fala, eu sou um teólogo, a expectativa era assim, num nível, né? Eu estava na aula lá com o professor Danilo, né? Ele, gente, eu não sou teólogo, não. Eu falei, pronto, vou sair da aula agora. Vou sair. Porque, assim, quando você se nomeia teólogo, você tem que ter publicado artigo, você tem que ter feito toda uma cadeia acadêmica. Eu não tenho toda essa cadeia acadêmica, é muito sério isso. Então, que momento você olhou para isso e falou assim, cara, não, é esse caminho. Porque a teologia, né, ela tem dois vieses. Você tem a teologia acadêmica, puramente acadêmica, né? Essencialmente acadêmica, que tem o seu valor inestimável. Né? Quando começam a falar dos acadêmicos, eu falo, cara, você já olhou que você tem uma Bíblia traduzida? Exatamente. Quem foi que fez isso? Alguém viveu uma vida, porque para aprender grego e hebraico, a nível de trabalho em tradução, você tem que viver uma vida escondido atrás dos livros. Exatamente. Para que você fosse abençoado com uma tradução. E existe pelo menos 4.600 línguas que não têm esse privilégio. Então, pense antes de falar no acadêmico, porque ele tem um papel. Mas existe também o outro lado, que é o que a gente chama de o teólogo prático, que ele tem a sua formação acadêmica, ele até gravita entre um ambiente acadêmico e o pastoral, mas seu campo de atuação é a vida da igreja. Missional, né? E talvez não, com certeza isso tem a ver com a minha afinidade no Betel brasileiro, porque é um seminário para a igreja, com vistas à igreja. Eu me lembro que no meu 3º ano, um amigo que se formou comigo falou, eu estou indo fazer aproveitamento de crédito na PUC, vamos lá, não sei o quê. Eu falei, tá, beleza. Depois eu parei, eu falei, cara, completar a teologia na PUC, para quê? Porque o meu negócio é lidar com a igreja, com a pessoa que está precisando. A PUC, ela vai formar para um ambiente de discussão, é uma coisa... Não. Falei, tem o seu espaço, mas não é o que eu quero. O meu negócio são os irmãos. E aí vai na sua pergunta, quando eu vi que eu precisava, eu não digo nem o ser teólogo, mas estudar para ensinar, né? Primeiro, com a orientação de Paulo a Timóteo, né? De mim aprendeste, ensina a outros. Mas eu percebi que para ensinar, eu não era capaz de ensinar.
Eu estava absorvendo, estava maluco com tanta informação, com aquela dificuldade entre o que eu ouvia o meu pastor pregar, o que eu ouvia alguns nos DVDs, né, que eu sou da época do DVD, e nos VHS da vida pregar, e o que eu entendia lendo. Eu falei, eu vou ensinar o quê? Tá O confuso. que o meu pastor prega? O que eu vejo nos DVDs? Ou o que eu entendo? Eu falei, eu preciso encontrar um ponto de convergência aí, eu preciso entender onde está o erro, o que eu faço para que eu encontre um caminho. Aí foi onde eu tive que sair da minha igreja, porque lá era, infelizmente, aí existe alguns lugares que eles são contra você estudar. Porque uma das mazelas que nós temos na igreja, que é uma bênção e que eu amo, é que, a exemplo da nossa sociedade, existe a ideia do inocente útil, né? É. É Fácil de fácil manipular. É, Precisa. Em alguns contextos tem. Em outros contextos é porque a pessoa entende mesmo que não precisa estudar. isso. Não é nem porque ele quer te manipular, é porque ele aprendeu assim, Não vê valor. reproduz, ele não vê valor. Então eu saí de lá porque eu percebia a carência da minha igreja. Falar, eles não sabem, eles não aprendem, eles não avançam. Eles não conseguem entender o básico das escrituras. Então, o meu primeiro movimento era estudar para ajudar os irmãos. Mas, ao me matricular no seminário, já vi que não havia espaço para mim ali. Então, nunca foi a ambição, vamos dizer, a ambição no bom sentido, nunca ambicionei ser um teólogo, mas servir a igreja na área do ensino, entendeu? A teologia, então, ela foi um instrumento de cura, essa parte do ensino, o ministério, né, de mestre que faz exatamente essa ligação com o ensino. Tu acredita que Jesus ele te presenteou isso, que isso foi um instrumento de cura para você? Foi um divisor de água. O ambiente de seminário, a formação acadêmica no seminário, ele foi um divisor de águas, no sentido de que, aí você fala, as palavras contrárias, não tanto. Mas eu penso que não que eu seja algo, né, como diz Paulo, longe esteja de mim me gloriar em alguma coisa que não a cruz de Cristo. Mas eu penso que a teologia me fez me perceber em Cristo, a minha identidade. Não é mais o órfão. Não é mais aquele garoto que com 8 anos e pouco tinha que vender bala para comer. Ele é o Filho de Deus. Amém. Amado. E Deus tem uma missão. Deus me deu uma missão. Então, tipo assim, nossa, eu saí do filho do Zé que queria estudar, não sei, para Deus falar, cara, faz isso para mim. Que lindo. A teologia me mostrou que Deus tinha isso para mim. Enquanto a igreja teve o seu papel, porque a igreja me fez entender que tem algo a mais. Mas na igreja eu não conhecia esse Deus. Aí agora fica uma defesa, né, aos seminários, né, sendo corporativista. Alguns dizem que você vai perder a fé, esfriar na fé no seminário. Eu encontrei o Cristo Jesus no seminário. Amém. Deus me encontrou fora do seminário. Sim. Mas eu me identifiquei com ele no seminário, quando a minha fé foi moldada, foi educada, né? Posso dizer, foi educada. E isso me fez arder de que, cara, assim como eu entendo, eu preciso que outros cheguem a essa compreensão. Porque, como eu repito sempre entre os alunos, o conhecimento não leva ou impede que você vá para o céu, mas ele muda a vida. Nossa, perfeito. Ele muda a relação sua com pessoas, ele muda o seu olhar sobre o que você já viveu, ele muda o seu relacionamento com filhos. Por exemplo, meu filho de 25 anos, ele não crente. Enquanto eu vivia um tempo de ignorância, o meu relacionamento com meu filho era muito difícil. Quando a clareza da relação com Deus, quem é o homem sem Deus, o que ele pode responder, como ele pode se comportar, chegou até mim e mudou. Hoje meu filho é meu amigo. Olha que lindo. Hoje eu consigo sair. Vamos para o céu? Vamos.
Eu consigo, porque aquelas coisas que foram incluídas na nossa fé, que foram tiradas, aquilo era um impedimento que fazia separação, por exemplo, entre eu e meu filho. Nossa. Talvez, e acontece em nosso meio, filhos que são órfãos de pai vivos na igreja, Nossa. porque o filho escolheu um outro caminho. Né? Hoje a gente vive essa efervescência da questão de gênero, de sexualidade. Eu falo, por que é tão não é natural, mas ainda ele condescende com um filho, uma filha que se envolva com as drogas, com o tráfico, ele vai participar das festas e banquetes da família. Ele vai estar lá nos aniversários, vai estar no Natal. Mas na maioria dos contextos, quando esse filho se revela um gay, homossexual, ele tem a porta da casa fechada. É mais uma forma de pecar, né? Só peca diferente da gente, né? Só peca diferente, né? É. E a gente fecha a porta. Então, a ignorância impedindo que você desfrute a família que Deus te deu, cheio de problema. É. Mas é meu filho, né? São meus netos, né? Que eu não falei aqui, né? Porque eu não sou pai, eu sou pai de 4, avô de 8. Olha! Esse negócio lá é sério. a bênção de Abraão. Chegou por lá, né? Então, é a minha família. Eu aprendi a desfrutar da minha família, com todos os seus problemas, ou como diria Leclerc, suas esquizofrenias. Mas é a minha família. E Jesus te ensinou através das escrituras, né? Através da A escritura, ela cura, e as pessoas não entendem. Muitas pessoas vão para a igreja e só querem só ir no culto de domingo, ou então vão na igreja e não escutam muito a palavra, né? Vão lá, faz aquela oração meio igual, né? E não perceberam que a Bíblia é um manual do ser humano. E não tem como você ter fé sem conhecer o autor uma fé que cura de verdade, né? Uma fé que cura, e ele ensina também os princípios. Uma vez eu vi um podcast e uma pessoa falou assim, tem princípios que já estão inseridos em você, mesmo que você não conheça as escrituras. Sim. Mas tem coisas que você tem que aprender, não tem jeito. Tem coisas que você acha que é certo e na escritura está dizendo que é errado, que é outro caminho. Então, como é importante o teu papel como professor, né? Sim. Como é lindo esse teu trabalho e como isso te enaltece assim diante de Deus, né? Quando um dia você vai encontrar com Jesus, eu tenho certeza que ele vai te falar, filhinho, muito obrigada. Não, ele vai morar no duplex e eu no puxadinho, então tá que perturbo. Então, meu professor, agora a gente vai fazer as considerações finais. Tudo lindo, o testemunho, né, de que Deus curou, como através da educação o Senhor ele pode resgatar alguém que era um improvável, que era estatisticamente falido, né, que já tinha recebido ali um olhar reprovatório e que Deus não. Eu tenho outra história para esse meu filho aqui viver, que não vai ser a história que vocês pensam. Deixa aí a sua frase ou versículo que norteia, tem levado a sua vida e as últimas considerações. Deixa eu roubar só um tempinho para repetir uma fala que eu ouvi essa semana da Edmeia, né? A querida Edmeia Williams, ela estava sendo entrevistada. Aí, em algum momento lá, o entrevistador falou: não, e seu pai saiu, né? E pum, vacilou. Aí ela: como assim vacilou? Porque ela nasceu fora do casamento. Ela: não vacilou. Ele acertou. Entendeu? Ele pecou, mas Deus estava me fazendo para o que ele queria. Aleluia, é isso. Minha mãe, ela é engravida aos 18 anos. E minha avó fez de tudo para que minha mãe tirasse, né? Porque não era casada, não sei o quê. Aí minha mãe meio que saiu de casa e encontrou com aquele que o tempo todo eu me referi aqui como pai, o José, que na verdade não era o meu pai. Ele não era o meu pai. E ele acolhe a minha irmã, da José por acaso, né? José também, né? Acolhe minha irmã. Com o menino com o ente que não era santo no seu ventre. E durante algum tempo eu tive essa questão de, não me queriam, cara. E minha mãe, me lembro que depois eu já criança, né, assim com uns 8, 10 anos, que minha mãe era muito violenta, né?
E quando ela me batia, minha avó vinha, brigava com ela, minha mãe cansou de falar. Mas quando queria que eu tirasse, quando eu queria que eu desse, que não sei o quê, agora você protege. Então, em vários momentos, eu falei, cara, por isso tudo dá errado. Por isso que não tem a perspectiva. Porque não me queriam, eu não era para estar aqui. E essa fala da Edmeia Williams semana passada, eu falei, não, eu era. Sem dúvida. Todo mundo pensando que era um erro, era coisa, Não, mas não. Deus tinha um plano, né? Tinha Como um diz, como diz o Vitorino Silva, Deus tem um plano para cada criatura. É isso. A cada rio, ele dá o seu leito e um caminho para mim traçou. E nisso eu descanso, e para não ficar só nas minhas palavras, como diz o pregador, o versículo que é aquece o meu coração é quando Paulo fala lá aos Filipenses, capítulo 4, verso 12, na parte B lá, ele fala, olha, eu aprendi a estar contente em todas e qualquer circunstância. Nossa. Porque eu consigo olhar para elas e ver, Deus estava conduzindo aquela história, olha só. Se não fosse Deus, para onde tinha ido? Ó, É isso. olhando em retrospecto, vendo a mão de Deus cuidando. Deus está cuidando de tudo. Amém. Amém? Gente, esse foi professor, pastor Wellington Barbosa. A gente está aqui, nossa, que história. Então, obrigada pelo seu tempo, pela sua vulnerabilidade, por trazer toda essa história. Eu tenho certeza que isso vai alcançar muitos corações, especialmente de homens que não se veem, mas Deus, ele tem uma história para você. Tem uma história. É isso. Obrigado a vocês pelo convite. Deus abençoe.